Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você, Edmar Entrevista mais uma vez, hoje recebendo alguém muito especial para mim, tenho certeza absoluta que muito especial para muita gente, né? A forma como ele chegou, a forma como ele se tornou esse ídolo também da torcida cruzeirense. E eu tenho a honra de receber Gomes, o campeão da Tríplice Coroa. Que bom ter você aqui, Gomes. Estou adorando, amo, amigo. Dimara, eu que tenho que, né, agradecer aí pela oportunidade. A gente conviveu muito tempo e muito próximo, né? Porque Cruzeiro 2003 não foi só dentro de campo, né? Foi fora de campo também. Então todos fizeram parte daquele Cruzeiro maravilhoso de 2003. Você, né? A gente começando ali, você já na experiência dentro do futebol. Você também foi muito importante para a carreira, principalmente daqueles mais jovens, né? Estendeu a mão no momento que a gente precisava, né? Então, assim, é sempre um prazer, né? E revê-la, né? Ainda mais para a gente trocar uma ideia aqui sobre, né, muita coisa, né? Foi intenso, né? Muita gente não tem noção, né? Parece que... E o engraçado é que as pessoas só lembram da gente de 2023, né? Mas eles não lembram que a gente passou em 2002. Eles não lembram, eles falam assim, nossa! Né? Vocês ganharam aquilo, nossa, né? Mas não sabe. E até a sua própria chegada ao gol, né, Gomes? Porque eu me lembro perfeitamente, né? Jefferson com aquelas situações, né, aqueles problemas. Me lembro de um jogo que a gente foi fazer em Brasília, né, e eu tava com o Jefferson naquele, né, onde ficava a comissão técnica, em cima era tudo de vidro, as pessoas esmurravam o vidro contra o Jefferson, o Cruzeiro correndo o risco de cair. Aí o Vanderlei fez os 3 zagueiros com o Batatais, aquele negócio todo, né, e foi ali que a gente começou a mudar a história do Cruzeiro, mas foi terrível. E assim, eu adoro o Jefferson, virou um grande goleiro, né? Um outro amigo querido, tem uma família linda, um pai de família maravilhoso, né? É aquela questão do tempo que não se dá, né? O Jefferson é um cara sensacional, né? E assim, um goleiro para mim. Mas ali faltava maturidade para o Jefferson ainda, né? Ele foi lançado assim numa fogueira até, né? Com 17 anos de idade, assumiu uma responsabilidade de uma camisa que sempre foi muito bem representada, né? Assim, sempre grande goleiro, né? Eu também segurei isso por um tempo, né? Essa síndrome, né, de bons goleiros, felizmente o Cruzeiro sempre teve, né? Assim, então eu também eu senti isso na pele, o que é vestir a camisa número 1 do Cruzeiro, né? A desconfiança sempre estava ali. E assim, o Jefferson no início ele foi muito bem, muito bem, né? E depois teve aqueles baixos, né? Altos e baixos que normalmente o goleiro tem. O time não estava bem, na verdade, exatamente, né? E aí arrebentava no goleiro, né? Como com sempre, certeza, né? Com certeza. Então, assim, quando você falha, inclusive na minha carreira, né? Durante o meu tempo no Cruzeiro, eu falhei, mas o time suportou. Né? O time trazia resultados que mascarava aquilo um pouquinho, né? Aquela situação. Mas assim, o Jefferson, no momento que ele começou a ter as falhas, o time não estava bem para poder dar esse suporte para ele, né? E depois que as coisas começaram a caminhar. Inclusive, eu estava vendo um vídeo nostálgico. É mesmo? Outro dia que o Wendel me mandou, né? Foi o meu primeiro jogo pelo Cruzeiro, né? Em 2002, né? Contra o São Paulo no Independência. Isso. A gente treinou no Independência, exatamente. Né? E foi muito engraçado, porque o Gomes começa a correr, né? Ali e tal. Aí vai chegando a imprensa toda e me fala assim, mas vai ser o Gomes? Eu falei assim, é o Gomes, né? Porque o Vanderlei já tinha autorizado, porque o Vanderlei, meu filho, se ele não autoriza, não sei se abrir a boca, né? Aí ele falou assim, não, é o Gomes, Mar, pode falar. Aí o Gomes começa a correr, né, no entorno, né, do Independência para aquecer. A gente foi fazer um treinamento em Independência. E aí a imprensa ficou sabendo que seria o Gomes a assumir o gol do Cruzeiro, que foi ali que a gente, né, deu aquela... Quase que classifica, né, Gomes? Era pra gente ter sido campeão em 2002. Saldo de gol, né? Foi. Saldo de gol com o Santos ali. O Santos, inclusive, foi o campeão daquele ano. Assim, e foi muito engraçado esse dia, né? Porque, assim, eu nunca imaginava que a oportunidade chegaria logo num jogo contra o São Paulo,
né? E assim, aquilo já estava na cabeça do Luxemburgo, do Flávio Tênis, né? Foram pensando, né? Então, assim, inclusive, quando o Luxemburgo chamou o Jefferson e o Alexandre Fávaro, né? Alexandre Fávaro. Isso. Ele chamou e eu tomei um susto na hora que ele falou assim, poxa... Você tomou um susto? Ele chamou vocês três e falou, olha, Jefferson, ele falou assim, Jefferson, olha, eu não costumo falar porque a pessoa está saindo, porque vocês nunca me perguntam porque vocês estão entrando. Ele falou isso pro Jefferson. Mas você é um garoto sensacional, eu preciso te dar uma satisfação. Seu momento não tá bom e quem vai jogar amanhã é o Gomes. Na hora que ele falou jogasse, o Kaká passava na minha frente, assim, o Luiz Fabiano passava na minha frente nos pensamentos, né? E o São Paulo tinha um time maravilhoso naquela época, muito forte, né? Fantástico, então, assim, fantástico. naquele momento ali, eu tremi na base mesmo, porque apesar de saber que eu estava preparado, né? E o Flávio Tênis chega para mim depois e fala assim, olha, Gomes, você tá pedindo para jogar. Eu falei assim, mas como assim pedindo para jogar? No dia a dia, no seu treinamento. Tá? Então você está pedindo passagem. Isso não foi porque alguém quer te dar uma oportunidade. É porque você está merecendo a oportunidade. Então, assim, saí com câimbras naquele jogo, primeiro goleiro na história aqui. Não dormi demais. Eu sei. Não dormi de um dia para o outro. Então, assim, toda aquela tensão aqui foi para o corpo, né? E felizmente as coisas saíram muito bem lá durante o jogo. Foi. E assim, eu não sei se as pessoas não sabem, obviamente, né? Mas o Flávio Tênis, ele tinha, né, uma prancheta, ele fazia os cálculos ali no computador e ele, os goleiros tinham tempo de treinamento, né? Tanto que ele treinava quem não jogava à parte para poder ter o mesmo tempo se houvesse necessidade de entrar. Então, o Flávio Tênis sabia perfeitamente qual era a sua condição, que é nossa, super profissional, né? Ele sensacional, assim, de todos os treinadores, olha que eu tive bons treinadores de goleiro, o Flávio foi, acho que o principal deles, né? Até porque essa maneira dele de trabalhar com os atletas, principalmente aqueles em formação, né? Eu cheguei com 19 anos no Cruzeiro, Dimara. Eu nunca tinha tido um treinador de goleiro. Não, você veio de Sete Lagoas? Eu vim do Democrata de Sete Lagoas. Então, assim, eu nunca tinha tido um trabalho específico de goleiro, até porque eu comecei com 17 anos a jogar no gol, né? Ou seja, não era novo, né? Não, era, né, exatamente. essa coisa, exatamente. Então, assim, você começa nessa idade e para o goleiro, você precisa ter uma base. É verdade. Né? Eu sabia defender, mas não tinha uma técnica. E o Flávio falou assim, olha... Na época do finado Fausto Silva, né, que me mandou lá para poder fazer a avaliação com o profissional, o Flávio fala pro Faustão, olha, ele tem potencial, tem qualidade, não tem técnica. Se ele estiver disposto a trabalhar, nós vamos colocar ele no eixo. E foi o que aconteceu. Eu nunca tive medo de trabalhar e correr atrás do tempo perdido. Era a grande oportunidade da minha vida, de estar num Cruzeiro, né, assim... com possibilidades de alcançar aquilo que era meu sonho, né? Que era jogar como profissional. Eu conto para as pessoas, né, Gomes, que quando você subiu, né? Porque a gente vive a ilusão, né, que o cara, nossa, né, subiu pro profissional do Cruzeiro, aquele time que tá ganhando tudo, não sei o que, ele ganha uma fortuna. Não é verdade, né, Gomes? Você subiu ganhando o que você ganhava na base, né, depois você foi tendo ajuste. R$1.500. Eu conto, tá vendo? Agora ele falou, tá vendo? Eu conto, as pessoas não acreditam. R$1.500. Eu fui campeão da Copa do Brasil ganhando R$1.500. Tá vendo? Eu conto e as pessoas não acreditam. Eu falo assim, não. Porque aí aí obviamente, quando as pessoas foram vendo que você tava assumindo essa situação família. Mas ele não terminou também ganhando essas fortunas que vocês acham que os caras ganham hoje, não. Não, eu saí do Cruzeiro ganhando R$12 mil, sendo campeão brasileiro e tudo. Assim, então, na época que veio o PSV, e olha que não foi uma fortuna que o PSV me pagava para goleiro e tudo, mas era algo muito diferente daquilo que eu ganhava no Cruzeiro. É por isso que eu comparei. Eu falei, Alvimar, por favor, me deixa aí que é a grande oportunidade da minha vida. Porque eu tinha um sonho que era dar uma casa para minha mãe. Com aquilo que eu ganhava, não tinha como. Apesar de que, principalmente, nós ganhamos muito bicho durante, né? O time foi muito bem. E eu já fiz a reforma da minha casa, da casa da minha mãe lá no interior de Minas. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz,
Mas aquilo não me daria a possibilidade, né? Talvez se eu tivesse sequência no Cruzeiro, ia acontecer lá para frente, né? Sim. Mas eu vi ali uma oportunidade de realmente poder ajudar aqueles que, né, eu estava ali lutando por eles, né? Me conta uma coisa, como que você... Aí terminou 2002, a gente quase classificou, me lembro perfeitamente da despedida, né? No final do ano, quando o Vanderlei chega para eles e fala assim, eu não estou acostumado a assistir final de campeonato ou reta final de campeonato sentado. Né? E quem tiver acostumado a ver pela televisão pode ir embora, porque isso para mim não foi isso que ele falou, ou mais ou menos isso, não foi? Na pré-eleição, né? Assim, o Vanderlei tinha umas pré-eleições assim que só ele tem, né? Só ele tem. Tem o caso da fralda lá do Gladstone, né? Então, assim, ele mexia com a gente mesmo. Aí o cara olhava pro lado, gente, ficar olhando pela TV, né? Eu prefiro estar lá. Então, assim, ele chamava a responsabilidade, ele jogava a responsabilidade pra gente com uma sutileza, né? Sim. Eu acho que isso, e o grupo abraçava essa, né? Tipo, mesmo uma situação de pré-eleição ali, o grupo abraçava isso. Não, eu quero. Porque não adianta você fazer um grupo maravilhoso e cada um puxar para um lado, né? E cada aquilo um não... qualidade individual ali e cada um puxar para um lado. A gente remava na mesma direção. Quando um tentava sair dali, né, já vem aqui, ó. Vem aqui. E entre nós a gente resolvia as coisas. É verdade. Né? Porque hoje, principalmente, a pessoa joga no ventilador e quantas coisas aconteceram ali, né, que vai continuar sendo interno para a gente gente resolveu ali mesmo. E ninguém ficou sabendo de nada demais. As pessoas acham que não aconteceu nada em 2013, que é essa questão de brincadeira, né? Lógico que aconteceu um monte de coisa. Como que pode um grupo que tem mais de 40 pessoas não acontecer alguma coisa? Lógico que acontece, mas era tão unido, ele era muito maior do que se imagina. Talvez por isso que as amizades tenham continuado, né? Porque foram tantas coisas que a gente viveu junto, né? Em tudo, que eu acho que elas ficaram. Como é que você conquistou em 2003 a confiança daquele grupo? Que aí era um grupo, né? Já tinha o David tinha vindo, né? O Aristizábal, o Maurinho dos Santos, né? O Alex tinha permanecido, né? Já era uma situação diferente, né? Tinha o Michael na lateral, tinha o Leandro, né? À sua frente ali também, Edu Dracena, Luizão, Maldonado. O Maldonado veio na Copa do Brasil, né? Mas tinha o Martinez, né? Ali na frente do volante. Mas tinha o Recife, que é o nosso volante maravilhoso, o nosso garoto que tá aí, ele joga, ele é demais, né? Ele é sensacional. Recife é fantástico. O Recife eu tive o prazer de morar com o Recife, né? Assim, quando eu passei da base pro profissional, a gente dividia o apartamento. Então, assim, eu tive um convívio muito próximo com ele, né? Lembro que eu não tinha carro na época, ele que me levava pro treino, trazia. Então, o assim, Wendel, né? O Wendel, pessoa fantástico. Então, né? assim, pessoas querendo alcançar, né? Realmente, e respeitando, né? Eu acho que o mais importante é o respeito que a gente tinha pela camisa, né? Pela grandeza do Cruzeiro, né? Ninguém se colocava acima do outro, porque a gente sabia que a instituição é que estava em primeiro lugar, né, Edmar? Então, assim, a gente sabia da responsabilidade de cada um em cada posição. Sabíamos que a gente tinha um líder dentro de campo, ou líderes, né? A gente pode colocar ali o Aristizábal, o Alex, né? Pessoas que chamavam a responsabilidade. Sim. E a gente ia correr por eles. Principalmente os mais jovens, ia correr por eles. Olha, o trabalho sujo a gente faz e vocês vai lá e completa o serviço, né? Assim, eu fui muito bem aceito, até porque uma coisa que o goleiro precisa mostrar é personalidade. Personalidade, né, nos momentos bons, né, claro, e personalidade nos momentos que as coisas acontecem. Mas era muito novo, né? Aí vem aquele time
todo. Eu esqueci de falar do Cris. O Cris também, zagueiro. Exatamente. Que é um amigo também querido, amo de paixão, um beijo pra ele. Mas o Cris fez uma opção no meio da história, né? Acabou indo pra Alemanha, depois voltou. A história do Cris é muito interessante, né? Porque o Cris era o capitão da equipe, não era o Alex. Né? Uhum. Aí o Cris abre mão da questão de ser capitão, vai pra Alemanha, volta, vai pro banco, né? Exatamente. E não reclamou isso nem um aqui, nem um minuto. Era pra ele ter levantado todas as taças, quem levantou foi o Alex, e ele não reclamou em nenhum momento. Você vê como que esse grupo era diferente. O respeito, né? Ele sabe que ele abriu mão ali, saiu, não aconteceu, ele voltou, ele tinha que reconquistar o espaço dele, né? Mas ele foi importantíssimo na nossa trajetória. Sim. Todos eles. Jogador já com experiência, né? De Corinthians, principalmente. E tal. Então, assim, a gente tinha realmente um time qualificado em todos os sentidos para poder conquistar os resultados, né, Dilmara? E o resultado final era consequência daquilo que a gente estava plantando durante a temporada, né? E quando você... É engraçado, a gente chegava nos locais, né? E as pessoas falavam assim, de quanto vocês vão ganhar, né? Exato. As pessoas que eu digo eram as pessoas do outro time mesmo, o assessor de imprensa, o diretor de futebol, eles falavam assim, de quanto vocês vão ganhar hoje? Eu falava, não sei não como é que vai ser isso. Não é que tenha sido tudo um mar de tudo. Mas era um time que chegava nos locais, ele tinha certeza, né, Gomes? Ele chegava com aquele... Já tinha dominado a história. Não, Dilmara, a gente pode citar um resultado aqui que foi, assim, confiança demais que nós tivemos, né? Juventude no Mineirão. Sim. Naquele jogo, a gente durante o caminho da toca pro Mineirão, no ônibus, a gente falava, de quanto nós vamos ganhar hoje? Quem que vai fazer gol? Entendeu? Então, assim, a gente não estava preparado para esse tipo de derrota. Não. Porque a gente sabia que qualquer time. Mas então, assim, alguns momentos, isso prejudicou a gente, né? Em poucos resultados que nós tivemos negativos, foi realmente, talvez, esse excesso de confiança. Talvez um pouquinho de salto alto em alguns momentos, mas excesso de confiança também. Eu acho que é o principal fator que fez com que a gente perdesse algumas partidas aí durante... principalmente o ano de 2003. Né? E eu sempre digo que 2003 tem um peso muito maior, né, a conquista do Cruzeiro, não só porque foi o primeiro de pontos corridos e tudo mais, mas porque foi o último ano em que todos os grandes jogadores estavam jogando no Brasil. Depois disso, eles foram embora. O Cruzeiro enfrentou times, né? O Gomes citou o São Paulo, mas você tinha no Atlético Paranaense um time fortíssimo, você tinha no Grêmio um time forte, todos os grandes jogadores estavam aqui. Né? Depois que eles foram saindo. Por isso que tem um peso enorme essa conquista de 2003. Maior ainda, porque o Cruzeiro não tinha conquistado um campeonato brasileiro até então. Nem a Taça Brasil de 66 tinha sido homologada como campeonato brasileiro. Então você imagina a pressão. Né? Se comparava o Cruzeiro Cruzeiro dava uma vacilada, eles começavam a entrevistar todos do passado do Cruzeiro para ver o que eles tinham para falar do time. Né? Assim, a pressão era muito grande, né? Em cima e assim, o Cruzeiro pertinho já de conquistar o brasileiro, já tinha conquistado o Copa do Brasil, aquele negócio todo, eles ficavam assim, quando que o Cruzeiro vai perder? Isso matava o Vanderlei, né? O Vanderlei sacudia os jornais, falava, tá vendo? Eles querem saber quando que a gente vai perder, não era assim? Era uma pressão danada. Era uma pressão e a gente, assim, a gente entendia o quão grande aquilo poderia ser, né? Principalmente a conquista do Campeonato Brasileiro, né? Assim, a gente tinha noção do que a gente poderia alcançar, mas a gente estava muito certo daquilo que ia acontecer, Dilmara, e a gente sabia, por mais que a gente falava, não, mas a gente sabia que os resultados aconteceriam, porque a gente trabalhava por esses resultados, né? Assim, a questão do respeito aí com a instituição é realmente algo que a gente colocou dentro do grupo mesmo. Poxa vida, não, vamos defender essa camisa com aquilo que nós temos de melhor, né? Em todas as posições. Então, assim, a gente batalhava um pelo outro, mesmo dentro de campo,
né? E fora dele também, para que o resultado dentro de campo fosse o melhor possível, a gente pudesse superar essas expectativas aí, né? Verdade. O Vanderlei sempre reunia a equipe, ele chegava para mim e falava assim, cadê o moço do churrasco? Vamos fazer um churrasco lá em casa. Cadê o homem? Né? Ele dava esse tempo para vocês, família também, ele queria que as famílias estivessem próximas. Antes né? do jogo contra o Vasco, né, eu acho que nós jogamos contra o Atlético Paranaense, não sei, já ficamos no Rio de Janeiro. Não, foi na assim. casa dele, né? Na casa Quando dele. a gente foi no apartamento dele. Isso. E a gente brincava, mais, né? O Gomes, que era mais novo, né? Recife e tal. Tinha a sala do Vanderlei, era tão grande que parecia um campo de futebol. Daí a gente entrou lá e falava assim, uai, dá pra fazer um jogo aqui. Exatamente. Né? A televisão descia do teto, né? A melhor churrascaria da época foi quem foi lá fazer. Ele levou a gente pra casa dele, não foi? Pra casa dele. Então, assim, fez aqui em Belo Horizonte também, no apartamento dele. Então, assim, ele realmente fazia de tudo para que a gente se sentisse família. Família. Exatamente. Para que eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque hoje em dia eu não sei se acontece isso mais. É muito disperso, muito cada um vai ali, treina e quer ir para casa já, tal. Não, era praticamente obrigado a gente ir nesses, porque ele sabia da importância, né? Então, assim, o comando do Vanderlei foi de suma importância para que a gente pudesse. Essa da casa do Vanderlei, eu gosto de contar esses pequenos detalhes. Eu vou escrever um livro, sabe? Aí escreve mesmo. Esse da casa do Vanderlei aqui foi muito engraçado. O Vanderlei tinha comprado um apartamento aqui, né, e tal. Aí ele falou, vamos fazer um churrasco lá, beleza? Vamos. Aí eu chego na casa do Vanderlei, a esposa dele vira para mim e fala assim, Mara, dá um jeito nele, porque ele tá achando que a piscina é banheira. Ele botou o negócio do aquecimento tão grande. Eu cheguei lá, tinha uma fumaceira na piscina, não tinha? Uma fumaça, assim, ele tinha botado. Eu falei, o treinador... Tava todo empolgado. Eu falei, o treinador, esse negócio que tá muito quente, ninguém ia entrar na piscina, numa festa da noite e tal, mas tinha uma fumaça em cima da piscina. Eu falei, treinador, você vai queimar a piscina. Né? E ele, pra ver como que era muito legal, era muito legal. Qual foi o jogo mais marcante? Vão fazer 20 anos, Gomes. 20 anos. Você olha e parece que fazem 20 anos. Assim, é rápido, né, Dimara? Muito rápido. Passa muito rápido. E, assim, logo depois eu saí também, né? Então, assim, eu não posso dizer que foi um jogo... Eu considero, assim, talvez por ser ponto corrido... E a gente, finais as acho que marca mais, né? Diferente. Eu posso, durante a trajetória de 2003, eu acho que o jogo as duas finais contra, né? Os dois jogos das finais contra o Flamengo foi muito marcante. Ali foi. Foi muito marcante, até como a gente, tipo assim, não levou em consideração o Flamengo no Maracanã lotado. Que coisa, né? E foi mesmo, né? A gente não levou o Flamengo em consideração. Por mais que o Flamengo, Flamengo e tal, a gente foi lá realmente... Era um time muito consciente. A gente impôs o nosso ritmo. A gente Aquele gol de letra maravilhoso A gente impôs, então eu acho que esse, para mim pessoalmente, né, que foi a primeira grande conquista do Cruzeiro, eu jogando, né, pelo Cruzeiro, assim... Para mim, aquilo ali foi muito marcante. Poxa, o Maracanã lotado, depois o Mineirão lotado, os cânticos da torcida ainda ficam na memória da gente, né? Então, assim, e a responsabilidade, né, Dimara? A responsabilidade... Ele entrou no final, gente, com a zaga totalmente bagunçada. Exatamente. Né? Totalmente diferente, não bagunçada, né, gente? Totalmente diferente. Com uma preleção que tinha um negócio. Quando o Vanderlei manda comprar as faixas de campeão, né? Porque ele comprou, né? Fralda, né? E a fralda, né? E vira pro Gladstone também, um abração pra ele, gente, boa demais, sensacional. Né? Sensacional. Ele faz a opção ali. Né? O Gladstone faz a opção ali. E eu lembro que o Alex, eles entravam lá e eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Não sei o que. Eles falavam assim, vai ser fácil. Eu falei, que fácil, gente? Como é que pode ser fácil um negócio desse? E eu já nervosa, expulsando eles, que eles iam na sala de imprensa, Luizão, né? voltando de uma lesão, voltando, né? De lesão, meu Deus. E jogou um absurdo. Ele do lado, ele chamava o Gladstone e falava assim, vamos, nego velho, porque ele, né? Vamos, porque...
Não, aquela foi assim, meu Deus. Porque hoje a giripoca vai piar, né? Vai. Aí eu lembro no intervalo, eu disse, tinha o Zinho, né? O Zinho não podia jogar a Copa do Brasil, né? Aí o Zinho sobe, o Zinho tinha ido receber vocês, né? No intervalo de jogo. Aí o Zinho sobe e fala, parabéns, não sei o que. Eu falei, que parabéns, ele terminou o jogo. Aí sobe o Alex, ele fala assim, não ia ser. Eu falei que ia ser fácil. Eu falei, eu vou dar na sua cara. Nem terminou esse jogo ainda. Mas assim, aquele foi o... às vezes as pessoas, né, acham que pra gente tenha sido brasileiro, lógico, a comemoração brasileira foi muito legal. Mas a do Flamengo, ela teve um significado especial, né? A Copa do Brasil. Com certeza, né? Com certeza. Assim, pra gente foi muito marcante e um fator muito positivo no sentido de falar, poxa aí, ó, a gente consegue alcançar os nossos objetivos, todos os nossos objetivos do ano, né? É verdade. A gente consegue alcançar porque, poxa, a gente impôs um ritmo contra um Flamengo no Maracanã, né? A gente teve, assim, a grande possibilidade ali de mostrar que realmente era um time consolidado, né? Um time muito certo, maduro, apesar de muitos jovens, mas um time maduro, porque a gente soube... realmente o resultado ali rápido ali do Flamengo foi interessante, mas nós fizemos com que aquilo acontecesse. Verdade. Né? Nós impomos um ritmo inicial de jogo que a gente poderia, não, vamos esperar, vamos sentir o Flamengo. A gente falou assim, Flamengo, nós estamos aqui, nós queremos ganhar. Não pensa que foi não rápido, pensa a que chegada lá exato. foi difícil, o Gomes quase tomou uma pedrada, né? Ronaldo Nazaré grita assim, cadê a Dimara? Ela tá embaixo do banco. Eles passavam pedra pra ganhar ela lá. Né? Exatamente. Então, assim, foi muito intimidador, né? Foi muito. Mas o que nós falamos, o vestiário falou assim, sabe esse pessoal que tá aí fora, eles não vão entrar aqui dentro, não. É isso. Então aqui é nós contra o Flamengo. Não tem torcida, esquece lá. E era muito engraçado, porque quanto mais a torcida adversária ela xingava, mais a gente queria. A gente falava assim, poxa, tá vendo? Eles estão xingando? Beleza, então vamos mostrar dentro de campo do que nós somos capazes, né? Era muito bonito ver esse time jogar. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Gomes, aí você vai pro PSV, né? Vai fazer a carreira na Europa, você levou o Flávio Tênis, né? O Flávio foi uma possibilidade, né? Assim, eu fiz um convite pro Flávio, inclusive eu pedi perdão para ele, né? Porque eu faço um convite pro Flávio, o Flávio ele sai do Cruzeiro e vem uma situação que eu tenho que me transferir pro Tottenham, exatamente na temporada. Então o Flávio só iria por minha causa, né? Que era um pedido meu pro PSV. Então eu já estava 4 anos no clube, eu entendia a necessidade, o treinador de goleiro lá estava terminando o contrato, e eu vi uma possibilidade de trazer alguém que iria acrescentar o meu jogo lá na Europa também, né? Assim, e era uma oportunidade para o Flávio. Ele acabou saindo do Cruzeiro, foi para o PSV, mas não chegou a atuar lá. Entendi. Né? Então ele voltou e ele volta pro Botafogo. Sim. Né? A gente não conseguiu trabalhar lá junto porque mas no uma Tottenham... carreira belíssima do Botafogo. Com certeza, com certeza. Então assim, eu não consegui trabalhar com o Flávio lá na Europa, né? E aí você vai PSV, aí você vai para Inglaterra, o futebol mais olhado do mundo, né? Aquele menino lá de Sete Lagoas que entrou... Né, que sentiu tanto a chegada ao Cruzeiro, que teve que fazer a estreia do São Paulo, ele tinha sonhado isso? Não, Dimara, o meu sonho era quando eu tinha 14 anos de idade, que eu sento lá no interior de Minas, na Vila de Canoeiros, na 040, sentido João Pinheiro, né? João Pinheiro. Eu sou natural de João Pinheiro, mas eu nasci numa fazenda, né? Fazenda Santana, eu não morei na cidade de João Pinheiro. Então eu venho para a vilazinha
E ali as coisas eram muito difíceis, né? Eu nasci na fazenda, meus pais eram cuidadores dessa fazenda, tal, e depois meu pai é mandado embora, né, dispensado da fazenda, e nós fomos para Canoeiras, onde meu pai tinha comprado uma casinha bem simples, e minha mãe tinha que trabalhar numa companhia de reflorestamento, Timara, e matando formiga. Então ela saía 4 horas da manhã e voltava às 5:30 da tarde, né? Então a gente não tinha água, não tinha dentro de casa água quente, não tinha luz. E um dia eu conto essa história porque isso aí foi o começo de tudo, né? Eu falo para minha mãe: mãe, por que você tá triste? Ah, meu filho, eu queria te dar uma vida melhor e eu não posso. Dar uma vida melhor para vocês, né? Queria que vocês pudessem pelo menos tomar um banho quente dentro de casa e tudo. Eu falei: mãe, não se preocupe, eu vou ser jogador de futebol e vou dar uma casa para a senhora. Então, meu sonho, a partir daí, Dimara, era dar uma casa para minha mãe. E Deus foi tão bom comigo que deu muito mais do que isso, né? Eu pude jogar no time do coração, né, o Cruzeiro, e assim, conquistar coisas maravilhosas. Eu sei que as coisas que a gente conquista nessa terra ficam aqui. Mas hoje, depois de 20 anos, a gente está falando, então é bacana, né? Isso é a memória, né? O que a gente leva Exatamente. com a gente é seu. Exato. Né? Então, assim... veio a possibilidade de um PSV. O PSV, poxa vida, um time muito tradicional da Europa, né? Uma escola que é formadores de goleiros, né? Uma escola formadora de goleiros. Então eu não podia... aquilo para mim parece que era um sonho, e realmente era um sonho, né? Eu demorei a acordar desse sonho. A hora que eu acordei desse sonho, já tinha sido 4 vezes campeão holandês, uma Copa da Holanda, uma semifinal de Champions League, pra você ter ideia. Então as coisas aconteceram assim, de quando eu comecei a jogar em 2002, muito rápido, muito acelerado. E eu chego numa das maiores ligas. A maior do mundo, eu diria hoje. O campeonato inglês, poxa vida, um time tradicionalíssimo igual o Tottenham. Novamente, primeiro goleiro brasileiro a jogar na Holanda, o primeiro goleiro brasileiro a jogar na Inglaterra. O atleta brasileiro que mais anos ficou na Inglaterra, 12 anos, 12 temporadas. 12 anos. Então, assim, foram coisas que somente Deus pode fazer, Dimara. Até aqueles que não acreditam em Deus, eu creio que é algo assim que Deus me tirou lá do... E isso é motivador para quem realmente tem sonhos. Continue sonhando mesmo. Porque vale a pena sonhar se você realmente correr atrás e buscar realmente aquilo que está no seu coração, né? E é isso que estava no meu coração, de realmente não talvez chegar numa proporção dessa, sim, mas realmente fazer aquilo que eu queria, que era dar uma casa para minha mãe. Quando você conseguiu dar a casa para ela? Eu dei uma casa para minha mãe depois que o meu pai... Eu reformei a casa do interior. Sei. Então, assim, a casa estava muito, muito bacana. E dei uma casa para minha mãe depois que meu pai faleceu em 2006. Ah, tá. Né? Que ela veio para Sete Lagoas e... Ela mora em Sete Lagoas? Mora em Sete Lagoas. Então, assim, ela veio para Sete Lagoas e eu consegui dar uma casa para ela lá. Então, assim, aquilo que eu coloquei no meu coração, Deus disse assim, amém, vai e faça, né? E aconteceu. Casado com a Flávia, tem 2 filhos, um nos Estados Unidos hoje. Ele faz o quê lá? Ele joga? Ele joga, ele tá num programa esportivo, né? O sonho dele é ser atleta. Então, assim, filho, nós voltamos em 2020 pro Brasil, depois que eu encerrei minha carreira, né? E o sonho dele era ser jogador de futebol, né? Eu falei, filho, então vamos conciliar. Né? Os Estados Unidos eu acho que dá muita oportunidade na parte esportiva e tal. Então vai para lá, vai estudar, vai jogar. Né? E ele abraçou a ideia. Eles, né, foram fabricados na Holanda já e vieram aqui, a Flávia só veio para tê-los aqui em Belo Horizonte, né? Eles têm cidadania? Nós temos cidadania inglesa, né? Todos nós. Maravilha. Então ele pode andar por lá para onde ele quiser. Graças a Deus é algo também que, assim, para eles é muito bom, né? Para a gente também, é claro. Hoje, se você quiser entrar nos Estados Unidos, por exemplo, você vai online, pega o visto e tranquilo, né? Então, assim, abriu outras portas também. Né? Então, assim, eles tiveram uma vida lá, né, Dimara? Então, totalmente. Eu sempre acompanhei eles né? Vi eles crescendo. Aí você a gente volta no meio de uma pandemia. Verdade. A gente fica praticamente dentro de casa, eles estudando online, né?
E tudo novo, o pessoal, né, apesar de ter ido para a escola americana, lá também tem lições em português, então faz parte da grade, né? Aquilo Aí é um eles tiveram susto. dificuldade. Aquilo é um susto para eles, porque presencialmente, né, talvez eles poderiam criar ali amizade e tal, mas imagina a professora te faz uma pergunta e você tem que responder para quem você não conhece, você só conhece vídeo ali. Não tem como. Né? Aí eles tomam um choque, tanto que um dia o mais novo, a professora pede para ele apresentar algo lá, né? Ele fecha o computador e começa a chorar. Aí nós ligamos para a diretora e falamos, poxa, olha, ele passou, né, a vida toda fora, ele está ainda, né, caminhando, aprendendo, então é tudo novo para ele. Aí eles falam, nossa, não, é porque ele fala tão bem português, né? E realmente eles falavam bem português. A comunicação em casa é tranquila. Mas a questão é escrever, interpretar, é outra história, né? Então, assim, hoje o Flávio está lá, né? É uma temporada de 3 anos, é o primeiro ano dele. O Luiz está aqui com a gente. Mas é goleiro, não? Não, atacante. Ainda bem, né? Ainda bem. Pelo amor de Deus, goleiro sabe demais. Goleiro é o meu mais novo, mas não quer. Ah, você tá brincando? O meu mais novo tem 1,90 m, com 16 anos de idade. Que isso, Gomes? E assim, eu sei porque eu conheço um pouquinho da posição, né, Dimara? Lógico, e eu comecei de pequenininho, ele já pegava luva, ele queria ser, né? Mas aí depois, a coisa foi mudando na cabeça dele, não quer. E eu não forço também. Não, lógico que não, né? lógico que não. Então eu falei, filho, mas você tem potencial. Quantos anos você tem? 16 anos. Às vezes o pai dele foi com 19, qual que é o problema? Vai que ele tem a mesma, né? Aí eu falo pra ele, filho, olha, eu não vou te forçar, claro. Mas saiba que você é um grande goleiro, hein? E assim, é alto, é forte, sabe? Assim, que gracinha, gente. Eu creio que se ele optasse pela posição, com certeza, a gente nunca sabe, né? Não é uma matemática, né, Dimara? Não dá pra... Mas eu sinto que ele realmente se daria bem. Como que você vê hoje a liga inglesa, o futebol inglês? A gente tem que falar nisso porque é o futebol que mais se interessa pra cá, né? A gente teve um ano lá bem, né? Sim. Como é que você vê hoje? Totalmente diferente daquela liga que eu encontrei em 2008, 2009, que foi o meu primeiro ano lá. É um jogo jogado mesmo, praticamente todas as equipes, e é muito intenso, né, Dimar? Muito intenso, muito físico, né? Assim, dói às vistas, eu te falo uma coisa assim, em termos de intensidade, quando você olha um campeonato inglês e vai e olha um campeonato brasileiro. Nossa, imagino. Né? O que aconteceu, o que está acontecendo com os treinadores portugueses quando eles vêm para cá? Eles colocam intensidade no jogo. É a palavra que eles mais usam. Eles não têm grandes ideias, não, Dimara. Eles não têm grandes ideias. Eles erram também. Mas ele coloca aquilo que talvez o treinador brasileiro ainda não pegou. Sabe? Que é a intensidade, marcar em bloco muito próximo e todo mundo... lá, o atacante de beirada que não volta para ajudar, o time que não joga. Então, assim, hoje o futebol inglês é isso, é um futebol muito intenso, um futebol que principalmente depois que o Guardiola foi para lá, o Maurício Pochettino foi pro Tottenham, o Maurício mudou a maneira do Tottenham de jogar, porque era bola longa. Sim. Né? Então, assim, era típico inglês mesmo, futebol típico inglês. Hoje não. Hoje é intenso, jogado, futebol, né? de passes rápidos, sabe? Que envolve o adversário. Realmente, não só por isso, a organização, isso já vem de anos do futebol inglês, né? Que dá gosto. Uma vez, quando eu saí do Tottenham, eu fui pro Watford jogar a segunda divisão. Eu dei uma entrevista falando assim, gente, eu prefiro jogar a segunda divisão aqui na Inglaterra do que jogar o Campeonato Brasileiro lá uma galera me desceu o pau. Mas é por causa disso. Sabe? Não é menosprezando, é porque estão à frente, né? O jogo está à frente, sabe? A organização está à frente, sabe? Então, assim, são coisas que a gente poderia copiar, sabe? Muita coisa que a gente poderia. Não é feio copiar. Não, assim. Está dando certo. Exatamente, não é feio. O modelo de organização, o modelo de trabalho, né? Poxa, a gente é inteligentíssimo, talvez taticamente, sabe fazer
sabe o montar jogador um é time, inteligente, né? sim, Aqui claro. o jogador brasileiro, os treinadores daqui, mas precisa chegar Diminuir próximo. a vaidade, assimilar que hoje tem gente Exato. fazendo melhor e que está na hora de olhar. Uma hora eles olharam para a gente, agora está na hora da gente olhar para eles. Exatamente, eu acho né? que esse é o momento da gente realmente baixar um pouquinho e falar assim, poxa, não, eu preciso melhorar nisso. Né? Porque o futebol modernizou nesse sentido. Hoje, o atleta não tem que ser só qualidade técnica, né? Alguns anos atrás, até, eu acho lá quando eu comecei, isso aí dava credibilidade pro atleta. Hoje não, tem que ser realmente um atleta. Antes eu acho que era jogador. Hoje tem que ser um atleta Na completo. concepção da palavra. Exatamente, tem que ser completo, porque senão não vai alcançar aquilo que talvez ele almeja. Hoje eu trabalho com atletas jovens e eu então coloco você é o quê? Empresário hoje? Hoje eu sou empresário que né, os mais conhecidos aqui no Brasil, né, que a gente tem aqui o atleta Ademir, né? Sim. Que estava no América, depois o Atlético, agora levamos para o Bahia. O Wellington Silva, que está no Cuiabá. Sim. Michel Macedo no Ceará, lateral direito. Então, assim, a gente está com a turma boa. O Adson aqui no América Mineiro é um menino muito promissor. Promissor, muito, muito. Né? Infelizmente teve uma lesão no tornozelo, agora teve que fazer uma cirurgia, mas é um menino que a gente vê com potencial. Sabe por quê, Edmara? Eu falo que não é só o talento, como a gente está falando aqui agora. Você tem um extra campo, você vê a criação do menino. E outra coisa, os pais não vê o menino como um cifrão. A saída, né? A saída, a melhora de vida. Eles realmente, primeiro, o que eles querem? O querer é do menino. Sim. Que já tem que ser a principal coisa. Ele que tem que querer. Não é o pai, não é a mãe. Segundo, eles realmente querem que o menino alcance aquilo que ele almeja. É o sonho, o desejo dele. O que vier depois é consequência. Infelizmente tem muitas, e eu mexo nesse meio, tem muitos que pensam totalmente ao contrário disso. Coloca aquilo como a saída da vida. A vida deles ali, né? Exatamente. Então não, eu quero pro meu filho a felicidade do meu filho, independente daquilo que ele for ser. Né? Agora, você tentar impor isso para um atleta tá totalmente errado e vai... eu posso dizer que pode estragar a carreira do menino. Completamente. Você tem uma responsabilidade dessa. Meu Deus, eu preciso levar minha família toda comigo, que era uma coisa normal uns tempos atrás, né? Você tinha essa noção. Exatamente. Hoje, você vê que as coisas são mais bem trabalhadas, os jogadores têm linha como você, né? Que instrui e tudo, né? E assim, e é importantíssimo, Dimara, essa instrução, porque... você encurta o caminho, sabe? Você deixa de passar por coisas. Quando você tem, infelizmente, hoje a gente vê aí pessoas que não têm noção do que é o agenciamento de atleta, por exemplo. Né? Não estuda. Agora está entrando uma nova regra da FIFA aí que quem vai gerir aí essa parte de agentes é a própria FIFA. Então, poxa, eu comi os livros na primeira prova, passei na primeira prova de agente, uma prova muito difícil. Mas por quê? Eu quero passar o melhor para os meus atletas, não só né, da parte que eu conheço, né, mas a parte também de orientação mesmo, correta, da maneira que tem que ser, da maneira que tem que... E a gente tenta passar da melhor forma possível. Beleza. Se o atleta chegar lá, vamos supor o Adson, né? Nós temos atletas no São Paulo, no Flamengo. Se esses atletas chegarem lá, no Atlético Mineiro aqui, a gente tem um menino que eu acho que vai ser o do América é Adson e o do Atlético é Alisson. Então anota esse nome. Adson e Alisson. O Alisson eu acho que vai ser o próximo aí do Atlético Mineiro. O Alisson joga de quê? O Alisson é um meio atacante. Importantíssimo. Inclusive já era para ele ter estreado, né? A programação era para ele ter estreado, mas no profissional até, depois da Copa São Paulo, mas ele teve uma lesão grave, né, muscular, e agora que ele está retornando. Então assim, a gente faz um trabalho para que realmente esses meninos sejam bem orientados. Né? Não, vai defender o Atlético? Defenda mesmo, a camisa mesmo. Vai lá e faça o melhor. Né? E tentar construir. Porque o que está acontecendo hoje? O empresário, quando ele olha uma possibilidade, ele só pensa muitas vezes na possibilidade da transferência.
né, para que aquilo aconteça. Não, hoje a gente trabalha com o atleta, trabalha com o clube. É claro que nós vamos defender o interesse do atleta, mas a gente trabalha muito com o clube. Né? Olha, clube, eu acho que é o momento. O que vocês acham? Né? Tem uma possibilidade para esse atleta, igual o Ademir. A gente levou muito tempo para tomar uma decisão. Porque a gente estava realmente falando assim, esperando o atleta falar, olha, não, pode dar sequência. E a hora que o atleta falou, pode dar sequência, aí a gente foi buscar oportunidade para o Ademir. Né? E sempre conversando com o Ademir, não, Ademir, enquanto eu estiver aí, fica tranquilo, sua oportunidade vai chegar. E se não chegar, as coisas vão acontecer em outro lugar. Foi o que aconteceu. Então você não pode criar um ambiente mal também entre atleta e clube, entre empresário e clube. Você tem que trabalhar em todas as frentes para que a gente possa, né, minimizar aí esse mau, talvez, relacionamento que tem entre os agentes e os clubes, né? E assim, eu estou bem empolgado com tudo isso que está acontecendo. Hoje eu sou embaixador do PSV aqui no Brasil. Inclusive, nós fizemos uma parceria entre Cruzeiro e PSV, né? Muito mais, é claro, pela figura do Ronaldo. Claro. Né? Mas assim, muita coisa acontecendo e eu estou empolgado, porque é algo que eu gosto de fazer. Né? Trabalhar com atleta, eu lembro... E quando o Richardson foi pro Watford, quando o João Pedro chegou no Watford, o Sandro, que era do Internacional, foi pro Tottenham, eu abracei porque eu sabia assim, ó, se ele estiver bem fora de campo, dentro de campo ele vai me dar bicho. Então assim, eu tenho que fazer o dever de casa mesmo, de tentar orientá-los da melhor maneira possível. Adorei te receber, acho que dava uns 4 programas, mas você vai voltar, obviamente, né? Esse a gente falou um pouco mais da carreira, né? De tudo mais, do seu futuro. Queria te dizer que você sempre foi muito importante na minha vida profissional. Tenho um orgulho danado de ter trabalhado com você, porque é um cara espetacular, né? Eu acho que a gente que é muito família, né? Que tem essa história, naturalmente a gente se aproxima de quem tem a mesma história, né? E a sua história é linda, é maravilhosa. E, ó, beijão na Flávia, beijão nos meninos. Obrigado demais. Que você siga aí vitorioso. Meu campeão. Obrigado e pelo carinho de sempre, sabe? É sempre bom. Na hora que você... Eu tinha algumas coisas para fazer hoje. Ele tinha mesmo. Mas na hora que você me acionou, eu não poderia dizer não. Eu tinha que realmente separar esse tempo, porque assim, nós vivemos e eu sei que é uma coisa genuína. Sim. Né? Eu sei que esse tratamento é uma coisa genuína. Então nós construímos algo que o tempo não pode apagar. Não. E não vai apagar, mesmo que passe mais de 20 anos. Já estamos sentindo, ai meu Deus. Né? Exatamente. Estamos bem. Graças a Deus. Valeu então, demais. Obrigado, filho. Valeu demais. E um abraço aí para o torcedor mineiro, especialmente, né, para os cruzeirenses aí que sempre foram importantíssimos na minha vida. Que bom. Então é isso, gente. Djimar Entrevista, sempre aqui, uma vez por semana. Você vai ter grandes convidados. Hoje foi o Gomes, ex-goleiro do Cruzeiro, né? E esse super campeão, né? Teve na Europa, fez isso tudo que ele já contou aqui. Então acompanha lá, youtube.com/o Tempo, também na 91.7 FM O Tempo. Você vai estar ligado sempre no Djimar Entrevista. Beijo grande, até a próxima. Tchau.